A Bíblia nos ensina sobre a importância da fé e fé que produz. Este é o estudo de número 777 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível, não consegue agradar ao nosso Deus. Vamos ao nosso tema, fé operosa e produtiva. O nosso texto base está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, que diz: recordamo-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança, que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé operosa é aquela fé que opera. A palavra opera vem do verbo operar, que é o mesmo que agir, labutar, obrar, trabalhar, atuar, que produz, que ocasiona efeito. Operosa é o mesmo que laboriosa, que árdua, que complicada. Olha que interessante, que custosa, esforçada e trabalhosa. A fé, ela é essencial na vida do crente, pois estamos enraizados no autor da fé, e não só autor, mas também o consumador. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É lindo sabermos que nós temos o nosso Jesus, o nosso Senhor. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. E Paulo, ele ensinou aos irmãos da Galácia que a fé, ela opera, ela age, ela trabalha pelo amor. Olha que interessante, Gálatas capítulo 5, verso 6, que diz: porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. É importante você entender que fé que tem valor é a fé que opera pelo amor, o amor do nosso Senhor em nós, que nos constrange e nos ajuda a trabalharmos, a sermos perseverantes, a sermos persistentes. A fé, ela opera muitas vezes na própria pessoa. Vou dar o exemplo do leproso que buscou a cura em Jesus, mas ele disse algo tremendo que é para você pensar. Mateus capítulo 8, verso 2 e verso 3. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Olha a situação daquele leproso. Era um homem rejeitado pela sociedade, ele vivia à margem, ele não podia ter contato com as pessoas, a não ser com os mesmos que tinham a mesma doença por causa da contaminação. Esses viviam em humilhação. Imagina, ao ele adentrar no povoado, ele tinha que gritar que ele era leproso, chamando a atenção das pessoas para ele, para assim elas se afastarem. Mas mesmo nesta situação, ele, ao se aproximar de Jesus, ele demonstrou a fé. Ele sabia que Jesus podia mudar o quadro da vida dele, mas a pergunta dele ao Senhor é: se é da tua vontade. Olha como é importante. A necessidade dele era muito grave, mas ele queria que fosse feito a vontade do Senhor. Eu
considero a fé desse homem como uma fé frutífera, porque foi a fé que produziu a cura dele. A Bíblia também nos fala de fé frutífera, a fé que produz. Vamos ver outro exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Esta vivia 12 anos com fluxo de sangue. Ela já tinha gasto todo o recurso financeiro, as economias dela, buscando soluções, buscando médicos, mas não tinha solução. Quando ela soube que Jesus estava onde ela poderia ir, ela agiu através do esforço, porque ela tinha fé que seria curada por Jesus. Marcos capítulo 5, verso 28, pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Olha a fé dela. Mas por que eu falei que foi uma fé operosa? Foi uma fé que ela precisou se esforçar, ela precisou passar entre a multidão, ela tinha que tocar em Jesus, ela sabia, ela cria que se ela tocasse pelo menos no manto de Jesus, ela ficaria curada. Não foi fácil, mas ela não desistiu, ela tinha um objetivo, qual era? Tocar em Jesus para ficar curada. Marcos capítulo 5, verso 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Jesus sempre rodeado por multidão, mas ela insistiu, ela foi e ela tocou em Jesus. A fé dela, de que ela seria curada se ela tocasse em Jesus, foi a mola propulsora para ela alcançar a cura, a solução do problema dela. Ela conseguiu através da fé. Ela conseguiu tocando na orla do manto de Jesus e ela foi curada. Marcos capítulo 5, verso 29. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Aleluias! Mas infelizmente, quantas pessoas ficam presas nas dificuldades, ficam vivendo no sofrimento, elas não têm energia suficiente para se esforçar, para batalhar e com o passar do tempo muitas desistem. Mas a Bíblia, ela nos ensina que a fé, ela produz perseverança. Tiago capítulo 1, verso 3, que diz, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É por isso que nós vemos que precisamos ser perseverantes, precisamos ser persistentes, não podemos desanimar, não podemos desistir. A Bíblia, ela também nos ensina que a fé, ela opera pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6, que diz assim, porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. A fé e o amor caminham juntos, por isso que eu repeti esse versículo, não se esqueça, a fé e o amor caminham juntos. 1 Timóteo 1,14, que diz assim, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, mas a fé também e as obras caminham juntas. Tiago capítulo 2, verso 22, vês dessa forma que tanto a fé como as obras estão agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. É isso que o versículo nos ensina. Não é a fé salvífica, a fé que produz salvação, mas a que produz, a que opera, a que dá frutos. Coisa que nós que somos salvos, que nós que servimos ao Senhor, temos que ter. Tiago capítulo 2, verso 17, desse mesmo modo em relação à fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Nós fazemos obras não pela salvação, nós fazemos obras porque somos salvos. E o amor de Cristo nos constrange a darmos frutos. E Paulo ensina que devemos
transbordar em fé. Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 7 ao verso 9. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, olha só, em fé, em palavras, em conhecimento, em toda dedicação e no amor, que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis desse privilégio de contribuir. É interessante que contribuir, ofertar, dizimar, também é operado pela fé e pelo amor. É a ação de quem tem fé e de quem ama o Senhor. A fé também ela gera bênçãos. Vamos conferir Romanos, capítulo 15, verso 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Somos abençoados por Deus, estamos enraizados no Senhor. E Paulo mencionou sobre a fé dos irmãos de Tessalônicas, uma fé que crescia e crescia muito. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós, aliás, como é justo, porquanto vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. A fé tem crescido muito e a fé tem sido produtiva. O amor, como Paulo menciona, de um pelo outro, estava transbordando. Louvado seja o nosso Deus, uma fé que não estava estagnada, mas estava gerando, estava frutificando, estava produzindo. Noé, ele é uma prova de uma fé operosa, sabe por quê? Ele creu no que Deus havia dito. Deus disse para ele que iria chover, sem ele nem saber o que era chuva, mas ele creu e ele agiu. Ele obedeceu. Hebreus capítulo 11, verso 7, que diz: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos traz uma lista de homens que foram movidos pela fé, que agiram, que viveram pela fé e até mesmo profetizaram, como no caso de José, que deu ordem acerca dos ossos dele. Olha que interessante, enquanto ele era vivo. Hebreus capítulo 11, verso 22, pela fé José, também ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Vamos ver esse versículo no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 50, verso 24. Olha que interessante. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: eis que a hora da minha morte se aproxima, todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. José sabia da aliança de Deus com os patriarcas e José, antes de morrer, falou: vocês vão sair do Egito, mas levem os meus ossos. Olha que interessante, né? Ele profetizou algo para o futuro sobre o êxodo e assim aconteceu. Êxodo capítulo 13, verso 19, Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Que Deus lindo, que Deus que age, e a Bíblia nos mostra que os heróis da fé agiram movidos pelo temor. Temor é um amor reverente a Deus, mas no caso de Raabe, ela ouviu dizer sobre o Deus de Israel e ela creu no imensurável poder de Deus. Ela agiu, ela não morreu com o povo de Jericó. Hebreus capítulo 11, verso 31. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi
foi morta juntamente com os incrédulos. É ação e reação. Então, ela ouviu do poder de Deus, o que Deus estava fazendo com as outras nações. Ela creu que Deus realmente tem todo o poder e ela acolheu os espiões. Essa foi a ação dela, movida pela fé. E qual foi a reação de Deus? Ela não foi morta juntamente com os incrédulos, com o povo de Jericó. A Bíblia nos mostra também muitos outros heróis da fé que agiram, viveram e viram o cumprimento da promessa. Vamos ver? Hebreus capítulo 11, verso 32 ao verso 34. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Olha que interessante. Os quais, por intermédio da fé, olha a ação, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. A fé operosa, fé que produz, fé que teve resultado, fé eficaz. Muitas pessoas chamam de fé inteligente e a fé daqueles homens os conduzia a agir. Eles não negociaram não para serem livres de perseguição, para serem livres do sofrimento, para terem suas vidas salvas. Ao contrário, eles se mantinham firmes e inabaláveis. Hebreus capítulo 11, verso 35, a parte B, o versículo 36. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres. Dá para você entender pessoas que diante do sofrimento, da dificuldade, da ameaça de morte, pessoas que não negociaram a fé deles no Todo-Poderoso, pessoas que sabiam que o que Deus tinha preparado para eles na eternidade era glorioso, era grandioso, era majestoso. Eles preferiram alcançar aquilo que eles não estavam vendo, mas não negociar para que tivesse o livramento do sofrimento. Precisamos aprender, precisamos exercitar essa fé operosa. E nós vimos já no outro versículo, e vou rever de novo, que a fé ela produz perseverança, porque é necessário sermos perseverantes diante de qualquer situação, diante de qualquer aflição. Tiago capítulo 1, verso 3, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. É importante você entender, você está numa caminhada, essa caminhada muitas vezes é espinhosa, muitas vezes é difícil, muitas vezes é até insuportável. Eu preciso de fé para poder continuar, eu preciso estar fixa olhando para Jesus, para eu poder suportar, assim como o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, fala do trabalho que eles tiveram, que resultou da fé operosa, fala dos atos de amor deles uns para com os outros. Eles não ficavam acomodados, não vivendo para si, mas eles viviam pela fé, eles demonstravam compaixão, demonstravam amor ao próximo. Eles tinham uma fé verdadeira, uma fé operosa, uma fé produtiva. Sabe por quê? Porque eles estavam alicerçados em Cristo Jesus. Eles faziam tudo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero concluir este estudo com Hebreus capítulo 10, o verso 38 e verso 39, que diz: mas o justo viverá pela fé. Olha o que o autor de Hebreus fala,
Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Ainda, olha a atitude que ele nos estimula. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós prosseguimos, nós somos perseverantes, nós sabemos que temos uma coroa de glória esperando por nós lá no céu. Nós sabemos em quem nós temos crido. Aleluias! Que esse estudo possa edificar a tua vida. Se você gostou dele, se ele te edificou, faça seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboca, eu te convido para se inscrever e desde já que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboca. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.